Bem, olá a todos. Essa é a nossa aula 9 do curso de Fundamentos de Matemática e a quarta aula sobre funções. Quarta e última aula sobre funções. Aqui nós vamos falar sobre dois tópicos na aula de hoje. Esses tópicos serão, primeiro, a relação entre funções e relação de equivalência. Tá? Já que ambas são relações, será que existe alguma conexão entre esses dois tópicos? A gente vai abordar aqui. E o segundo, nós vamos falar sobre o produto cartesiano generalizado. Tá? A gente viu o produto cartesiano clássico, só que a gente vai precisar de uma versão um pouco mais forte para poder falar futuramente no axioma da escolha. Então, esses são os dois tópicos da aula de hoje. Vamos começar. Primeiro, uma pergunta válida seria: uma função pode ser uma relação de equivalência? Já que uma função é uma relação, então será que existe algum meio? Quais são as funções que são relação de equivalência? Seria uma pergunta válida. Então, ó, pega aqui f de a e b, uma função. Então, ó, se f fosse uma relação de equivalência, tá? A primeira coisa, para ser uma relação de equivalência, o conjunto de partida e de chegada tem que ser iguais. Então, o A teria que ser igual ao B. E segundo, sendo uma relação de equivalência, ela seria reflexiva. Então, para todo x pertencente a A, você teria essa propriedade aqui, ó, x se relaciona com x via a relação f. Mas como a gente está com uma função, então isso significa que o f de x seria igual a x para todo x em A. O que é que isso quer dizer? Que a nossa função aqui seria a função identidade em A. Tá? Então isso nos leva a concluir que a única função que é de fato uma relação de equivalência seria a função identidade. Tá? Então, essa seria a resposta para esse questionamento. Uma função pode ser uma relação de equivalência, a única possível seria a função identidade. Tá? Então, agora surge mais outro questionamento. Tá? Existe mais alguma conexão entre esses dois assuntos? Tá? Será que função e relação de equivalência são assuntos tão distantes assim que a única conexão entre eles é a função identidade? A resposta é não, não são assuntos distantes, tá? Existe sim uma conexão entre esses dois assuntos, tá? Como é que se dá essa conexão? Vamos ver agora, tá? Tome uma função f de a em b. Então, para cada x e y em A, você define o seguinte: x se relaciona com y se e somente se f de x é igual a f de y. Sabe o que isso dá? Uma relação de equivalência, tá? Uma relação de equivalência em A. Tá? A essa relação a gente chama de relação de equivalência associada à função f. Tá? Então vejam só o que a gente está retirando daí, quais são as informações que a gente está retirando. Embora uma função em geral não seja uma relação de equivalência, mas a partir de uma função você consegue definir uma relação de equivalência. Tá? Então, eu te dou uma função, você me devolve uma relação de equivalência. Tá? Então existe, e a recíproca também é válida. Tá? Se eu te der uma relação de equivalência, você consegue me devolver uma função. Da seguinte forma: se tio é uma relação de equivalência em A, então você define a seguinte função: f que vai de A no seu conjunto quociente, definido da seguinte forma: ele pega o x e leva na classe de equivalência do x. Tá? Então note que essa função ela é sobrejetora. Tá? Qualquer carinha que você pega aqui, obviamente vai existir um x, certo? Qualquer carinha aqui é uma classe de equivalência de um elemento em A. Tá? Então, obviamente, vai existir um x e quando você passa a barra vai dar ele, certo? Vai ser a classe de equivalência dele. Tá? Então, toda vez que você tem uma relação de equivalência, você tem uma função e essa função ainda é sobrejetora. Tá? Então, existe essa correspondência aí entre funções e relações de equivalência. Tá? E para essa funçãozinha aqui, ó, essa função aqui ela é bastante conhecida e vai aparecer algumas vezes, não só nesse curso, mas em cursos mais avançados de matemática. Tá? Essa funçãozinha aqui é chamada função canônica. Tá? É uma função que parte
do conjunto no seu conjunto quociente. Tá? Na disciplina, por exemplo, de estruturas algébricas, vocês vão ver essa funçãozinha novamente. Tá? No contexto de grupos, por exemplo, tá? Vai ser, lá ela é chamada homomorfismo canônico. Tá? Então, são estruturas que vão aparecer futuramente para vocês, tanto nessa disciplina quanto em disciplinas futuras. Tá? Então, essa funçãozinha é importante. Então, para resumir aqui, esse tópico de função versus relação de equivalência, embora uma função, em geral, não seja uma relação de equivalência, mas a partir de uma função você consegue obter uma relação de equivalência e vice-versa. Tá? Então, essa daí seria a conexão entre esses dois tópicos. Então, o nosso segundo tópico que eu gostaria de falar hoje é o produto cartesiano generalizado. Primeiro, vamos lembrar do produto cartesiano que foi definido na primeira aula do curso. Tá? Dado dois conjuntos A e B, você define o produto cartesiano dessa forma aqui. São os pares ordenados x e y, onde x pertence a A e o y pertence a B. O conjunto desses pares ordenados é o produto cartesiano A por B. Tá? Então, de maneira natural, se você consegue fazer para 2, você consegue fazer para n, para um conjunto finito. Então, você consegue estender essa definição para os conjuntos A1, A2, AN, da seguinte forma. Você define o produto cartesiano A1, A2, AN como sendo um conjunto formado por esses elementos, onde cada xi pertence a i para todo i de 1 a n. Tá? Esses elementos aqui, ó, o x1, xn, é chamado uma n-upla ordenada. Tá? E essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela não é necessariamente uma novidade para vocês. Vocês já viram ela no contexto, por exemplo, de álgebra linear. Você lembra? Você lá via o R2, mas você também viu o R3, o R4, o R5, o Rn. Tá? E o Rn era definido dessa forma aqui. Tá? Então, essa daqui seria uma forma mais geral de você, seria uma definição mais geral do que o Rn, que você viu em álgebra linear. Mas veja só, esse produto cartesiano finito, ele é bom, mas ele não é geral o suficiente para os nossos propósitos. Tá? Como eu falei para você, futuramente a gente vai ver o axioma da escolha. Tá? E o axioma da escolha, ele requer um produto cartesiano mais geral do que esse aí, mais geral do que para uma quantidade finita de elementos. Tá? Então a gente tem que saber definir, a gente tem que saber generalizar esse produto aqui. Tá? Então, para isso, essa definição que a gente tem aqui, ela não é tão boa para generalizar mais do que isso. Então, o que a gente faz em geral? A gente vai pegar essa definição, vai associar a outra definição, e essa outra definição a gente vai conseguir generalizar. Tá? Então, deixa eu tentar formalizar isso que eu falei. Né? Então, veja só, esse conjunto aqui, o A1, A2, AN, que a gente fez o produto cartesiano deles, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. AI com I pertencente a I, Izão, né? E esse Izão é o conjunto 1, 2, N. Tá? Isso é uma família indexada. Tá? Em geral, uma família indexada é exatamente isso aqui, ó. AI com I pertencente a um outro conjunto, Izinho. Izão, aliás. Tá? Isso é uma família indexada. Então, o que a gente quer fazer é conseguir definir o produto cartesiano para um I qualquer. O que a gente fez foi definir para o I dessa forma aqui, ó. Eu quero um I mais geral, eu quero que o I seja conjuntos naturais, dos inteiros, os reais, os complexos, qualquer tipo de conjunto. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, saber definir o produto cartesiano para esse tipo de I aqui mais geral. Então, vamos seguir. Para isso, eu vou fazer uma correspondência entre aquele produto cartesiano que a gente definiu e uma definição que tem tudo a ver com funções, tá? Que depende de funções. Por isso que esse tópico está aí dentro do contexto, dentro da aula de funções. Então vamos lá, pega aqui uma n-upla, tá? Uma n-upla ordenada no produto cartesiano A1 até a n. Então você pode definir uma função que vai do i até o A1, que tem como domínio o i, que tem como contradomínio a união desses conjuntos aqui. A1 união A2 até a união com a n. Tá? E essa função é definida da seguinte forma: ela pega o i e leva no xi.
Tá? Então, e lembre-se, cada xi desse pertence ao AI, já que essa n-upla está aqui. Tá? Então você tem a seguinte função: você pega uma n-upla e consegue associar uma função que vai do i na união dos AI e que pega cada elemento e leva em um elemento do AI. Tá? Então veja, você tem uma n-upla e você consegue associar a um certo tipo de função. Agora, se eu der esse certo tipo de função, você consegue me devolver uma n-upla também. É o que a gente vai ver aqui. Reciprocamente, dado uma função que vai do i até a união dos AI, certo? Tal que cada fi pertence a AI, certo? Para todo i de uma n, a gente pode construir uma n-upla, x1, xn, da seguinte forma: cada xi você define como sendo o fi. Tá? E dá certinho, porque o fi, pelo tipo de função que você pegou, os fi pertencem ao AI. Tá? Então, cada xi desse pertence a AI, portanto, a n-upla pertence ao produto cartesiano A1 a n. Tá? Então, dessa forma, você consegue uma correspondência aí, ó. Uma correspondência entre n-uplas e funções de certos tipos de funções. Tá? A gente pode expressar dessa forma aqui, ó. Você tem o produto cartesiano finito, que a gente definiu, e o conjunto formado por essas funções aqui, que vão do i na união dos AI, tal que os fi caem nos AI. Certo? São elementos dos AI, isso é todo i. Então veja só, essa definição aqui, a gente não conseguiu generalizar ela mais. Então o que a gente faz? A gente joga a bola para essa aqui. E veja, aqui o que a gente tem de finito. O que a gente tem de finito é essa união, mas uma união a gente pode pegar ela arbitrária, tá? Não tem limitação aí para você pegar a união de conjuntos. E para todo i, você pode pegar um i arbitrário também. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele tem todo o potencial para você generalizar mais. E é nesse sentido que a gente vai... É exatamente com essa definição que a gente vai definir, tá? A gente vai formalizar o produto cartesiano arbitrário. A gente chamou aqui de produto cartesiano generalizado. Então, seguindo aqui. De modo geral, a gente tem o seguinte: seja AI, certo? Com i pertencente ao conjunto i, uma família indexada de conjuntos. Tá? Agora, esse i aqui a gente não está colocando nenhuma limitação nele. Ele não é aquele conjunto de 1 a n, ele é um conjunto arbitrário qualquer. Tá? E a gente chama de A a união de todos os conjuntos dessa família indexada. Tá? Então você define o produto cartesiano dos AI dessa forma aqui, ó. Essa vai ser a nossa notação de produtório de AI com i pertencente ao conjunto i. É definido como sendo as funções que vão de i na união dos AI, que a gente chamou de A, tal que cada fi pertence a i, para todo i no conjunto i. Tá? E veja que aqui tá tudo certinho, não tem nenhuma limitação, não precisa ser um conjunto finito de índices, tá? Pode ser o mais arbitrário possível, o mais geral possível. Tá? E essa é a nossa definição de produto cartesiano geral, generalizado. Então vamos seguir algumas observações com respeito a essa definição. Cada elemento do produtório do produto cartesiano geral são funções, né? F, e pode ser escrito da seguinte forma: a gente escreve eles da seguinte forma, como sendo os AI com i pertencente a i, onde cada AI desse aqui é o fi. Tá? A gente pode escrever, isso aqui é questão de notação, a gente pode escrever eles dessa forma aqui. Além disso, cada AI é chamada iésima componente do produtório AI. Tá? E cada AIzinho aqui, ó, é chamada iésima coordenada de F. Tá? Aqui é questão de notação. Uma coisa curiosa, interessante. Se algum AJ é vazio, então o produtório, o produto cartesiano dos AI, também é vazio. Por quê? Porque não existe uma função para
esse carinha aqui ser diferente de vazio, deveria existir uma função de A, de I na união dos AI, tal que cada FI pertence a I, certo? Mas a gente sabe que o AJ é vazio, então não vale essa propriedade aqui para o J. Se não vale, então quer dizer que não existe nenhuma função que satisfaça essa propriedade, portanto não existe nenhum elemento aqui. Portanto, esse produtório é vazio. Tá? E essa observação aqui ela é extremamente importante. Pode parecer muito intuitiva, e de fato é, mas ela está ligada novamente, eu vou mencionar de novo o axioma da escolha. Tá? O axioma da escolha diz que se cada AI é diferente de vazio, então o produtório também é diferente de vazio. Tá? Esse é o nosso axioma da escolha. Então a gente vai se aprofundar mais nisso aí em aulas futuras. Mas só para destacar que essa observação aqui ela é importante. Então, seguindo, outra questão de notação é que se I for um subconjuntos naturais, então esses elementos aqui do produto cartesiano são chamados de sequências. Tá? Isso aqui vocês vão trabalhar de forma mais aprofundada num caso específico, onde cada AI desse aqui é o conjunto dos números reais. Tá? Esse tipo de sequência você vai trabalhar bastante no curso de análise real. E outra observação aqui é que para cada J pertencente a I, você define uma função. Essa função a gente chama de PJ, que vai do produto cartesiano dos AI no AJ, certo? Na sua jésima componente. Tá? E ela é definida dessa forma aqui, ó. Cada PJ aplicado no F, a gente sabe que o F pode ser escrito dessa forma aqui, e ele leva o F no AJ, na sua jésima coordenada. Tá? Então, essa funçãozinha aqui, ela também note que ela é uma projeção. Você está projetando esse produto na sua jésima componente. Tá? Então, essa funçãozinha aqui a gente vai trabalhar também nela um pouco futuramente. Tá? Aqui a gente está aproveitando o tópico de funções para apresentar uma ferramenta, que no caso aí é o produto cartesiano geral, uma ferramenta que vai ser usada futuramente. Aqui um exemplozinho para poder ilustrar aí a diferença entre o produto cartesiano que você viu na primeira aula e esse produto cartesiano que a gente está definindo agora. Então, seja aí igual ao conjunto formado pelo 1, 2, o A1 formado pelos elementos AB, o A2 formado pelo CD. Então, esse produto cartesiano que a gente definiu são as funções que vão do I, tá aqui o I, na união A1 com A2, tá aqui a união deles, são funções, né, tais que o F do 1 pertence ao A1 e o F2 pertence ao A2. Tá? Então esse aqui é o nosso produto cartesiano generalizado que a gente definiu nessa aula. Então vamos tentar expressar isso aqui explicitamente. Quais são as possibilidades aqui que a gente tem? Veja só, quais as possibilidades para o F nesse conjunto. Primeiro, o F1 pode ser o A, tá? O F2 pode ser o C, mas o F2 também pode ser o D. Aí tá aqui essa possibilidade. Então, F2 pode ser C e pode ser D, enquanto o F1 é o A. Agora troca a configuração. O F1 também pode ser o B. Então, tá aqui. F1 pode ser B, F2 C, F1 B e F2 D. Tá? Essas são as 4 possibilidades para uma função satisfazendo essa propriedade. Tá? Então, eu chamei aqui, ó, função F1, função F2, F3 e F4. Tá? Essas são as 4 possíveis funções que pertencem a esse produtório. E veja só, essas funções a gente pode associar a os pares ordenados, certo? Aqui, ó, a gente pode a função F1, a gente pode associar o par ordenado AC, tá aqui. O F2 ao par ordenado AD, tá aqui. E o F3 ao BC, o F4 ao BD. Tá? Então isso aqui é para ilustrar que esse produtório aqui, os elementos são funções.
Mas essas funções a gente pode fazer uma correspondência com pares ordenados. Tá? Então, no caso finito, que é o caso que a gente consegue definir o produto cartesiano clássico, esse caso finito ele está intimamente ligado ao caso finito da definição de produto cartesiano generalizado. Tá? Deixa eu tentar formalizar isso no próximo slide. Veja só, o produto cartesiano que a gente definiu hoje, ele é definido dessa forma. Ele tem os seguintes elementos: o F1, F2, F3 e F4, que são funções. Tá? As funções que a gente viu no slide anterior. E o produto cartesiano clássico, do A1 com A2, é dado dessa forma. Formado pelos pares AC, AD, BC e BD. Então vejam só, embora sejam conjuntos distintos, tá? Mas eles têm essa correspondência, ó. Esse elemento com esse com esse com esse com esse. Tá? Então, o que é que a gente tem que tirar desse exemplo? Embora o produto cartesiano que a gente definiu hoje ele seja bastante diferente do produto cartesiano clássico, mas quando você cai no caso finito, eles possuem uma correspondência. Tá? Então isso é só para ilustrar que essa definição aqui, embora pareça muito distante da definição de produto cartesiano clássico, não é tão distante assim. Tá? Então, para resumir a aula de hoje, eu coloquei alguns destaques aqui. Tá? Eu sei que essa parte de produto cartesiano pode ser um pouco mais complexa, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Então, dado uma família indexada de conjuntos, o produto cartesiano ele pode ser definido da seguinte forma. Tá? Primeiro, se o I for um conjunto finito, de 1 a n, você usa a definição clássica. Tá? A1 cartesiano até cartesiano a n, definido por essas n uplas, onde cada xi pertence a i. Tá? Isso aqui não é novidade para você. Tá? Você já viu isso em algumas outras disciplinas. Se o I for um subconjunto dos naturais, aí você tem as famosas sequências, tá? Que você pode expressar dessa forma aqui, ó. x1, x2, até reticência. Esse conjunto aqui pode ser possivelmente infinito. E agora, a definição que mais nos interessa é essa aqui, ó. Se I for um conjunto qualquer, então o produto cartesiano dos AI, tá? É definido dessa forma. São as funções que vão na união dos AI, tais que f aplicado no I pertence a I. Tá? Isso para todo I. Então essa aqui é a nossa definição. Tá? Guarde bem ela, que ela vai aparecer futuramente. Tá? Ela vai aparecer quando a gente estiver falando do axioma da escolha e é bastante importante para vocês saberem. Tá? Mas em geral a gente vai ter, toda vez que você estiver trabalhando com um produto finito, não se preocupe, pode trabalhar com esse aqui. Tá? Só quando o produto for muito geral, for arbitrário, aí você vai trabalhar com essa aqui. Tá? Então, senhores, com essa aula de hoje a gente encerra o tópico de funções. Tá? Com isso a gente encerra também o conteúdo da lista 1. Tá? A gente fecha vamos dizer assim, essa primeira etapa, certo? Essa etapa inicial do curso. Fechamos aí, vimos tudo sobre funções e relações de equivalência anteriormente, mas o curso, não, vamos dizer assim, o primeiro estágio do curso não acaba aqui, a gente ainda tem mais conteúdo para ver pela frente. Nós vamos falar sobre relação de ordem, tá? Elemento maximal, minimal, cota superior, inferior, tá? Até chegar muitas vezes mencionado na aula de hoje, até chegar no axioma da escolha e lema de Zorn, tá? Essa é a meta aí para a gente fechar o nosso primeiro estágio, tá? Então, com isso, a gente fecha a aula de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.